Olá, sejam bem-vindos à primeira aula, capítulo 1, conceitos básicos de eletricidade, cargas elétricas, tensão e potência, corrente elétrica, da disciplina eletroeletrônica para o curso de mecânica. A ideia dessa videoaula é complementar aquilo que foi apresentado em sala de aula, e são conceitos iniciais, bem simples, abordados assim de uma maneira mais direta, mais prática possível, sem aprofundarmos em alguns detalhes relativos ao curso em si. Não é o foco do curso de vocês, mas um bom conhecimento inicial, isso é válido. Então a gente começa lembrando sobre as cargas elétricas, que todo material é composto de cargas elétricas, e essas cargas elétricas, elas possuem uma força de atração, uma repulsão, de acordo com o potencial delas. Então as cargas elétricas dentro de um material, elas podem se mover de acordo com o potencial deles. E já que essas cargas podem mover, eu posso então levar energia elétrica do ponto A para o ponto B do jeito que eu quiser. Ok? Bom, então eu tenho, por exemplo, um ponto qualquer. Esse ponto qualquer, ele possui um valor de potencial elétrico dado em volts, e eu posso aproximar um outro ponto, como está aqui nesse exemplo aqui, um ponto chamado B, um é um A e o outro é o B, e eu posso fazer com que as cargas se desloquem do ponto A para o ponto B. Esse deslocamento vai ocorrer porque os potenciais colocados no exemplo, eles possuem uma diferença entre eles. Nesse exemplo aqui, o potencial no ponto A é maior em relação ao potencial do ponto B. Então existe uma DDP, uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial vai fazer com que as cargas se movimentem do ponto A até o ponto B. Essa tal diferença de potencial também é chamada de tensão elétrica. Isso a unidade é dada em volts. Então, assim a gente já está definindo o que vem a ser uma tensão elétrica. Tensão elétrica, ou DTP, é uma diferença de potenciais entre dois pontos. E essa diferença de potenciais faz com que as cargas elétricas se movimentem. Nesse exemplo aqui que está no slide, indo do ponto A até o ponto B. Esse movimento de cargas elétricas que eu consegui devido à diferença de potencial, a gente chama isso de corrente elétrica. Então as cargas elétricas dentro de qualquer material, elas se movimentam normalmente, mas elas se movimentam de maneira bastante aleatória. Quando eu aplico uma diferença de potencial entre os terminais desse material, eu forço um movimento ordenado dessas cargas. E esse movimento ordenado, então, a gente chama isso de corrente elétrica. Ok? Hoje em dia, sabe que esse movimento é através do elétron. Então, o elétron é que faz o tal movimento. Quando eles começaram a idealizar esses conceitos, eles sabiam que tinha alguma carga movimentando, mas não sabia qual era. Então, eles adotaram, convencionaram, que o movimento iria ocorrer do mais até chegar ao menos. Então, esse sentido de movimento adotado através de uma convenção chamou de sentido convencional. Então, toda vez que a gente for desenhar um sentido de corrente, sabe-se que a gente vai desenhar a corrente saindo do mais e indo em direção ao menos, do maior potencial para o menor potencial. Depois de muito tempo, descobriu-se que, na verdade, o movimento é o contrário. Para que não tivesse que remontar todas as teorias e livros, etc., acharam melhor manter o convencional mesmo, que é o sentido da corrente sair do mais. Então, no exercício, a gente sempre vai fazer a corrente saindo do mais. E
colocar essa observação, né, que na verdade o movimento é o contrário, né, saindo do menos. E isso chamou-se de sentido real, é o que está comentando aqui. Então, olha lá, um desenho básico, né, de um circuito elétrico básico, um gerador, dá para manter uma diferença de potencial entre as pontes, né, e aqui ele tem o tal do fluxo, né, dessas cargas, né, que foi convencionado saindo do mais, percorrer todo o circuito e voltar ao menos. Então a gente fala que é sentido convencional. Mas depois de um tempo descobriram, né, que é o contrário, entendeu? Uns livros chamam de corrente eletrônica, outros chamam de sentido real. Aqui a gente sempre vai adotar saindo do mais, né? Isso é normal, não tem nenhum erro não, ok? Nessa animação aqui, né, na parte de cima nós temos um material com várias cargas elétricas se movimentando aqui, mas estão todos de maneira aleatória, desordenada. Assim que eu aplicar uma diferença de potencial, né, nesse material, eu vou ter esse movimento ordenado, né, que nesse caso está indo da esquerda para a direita. Né? Então isso se chama corrente elétrica, um movimento ordenado de cargas dentro de um material. Ok? E só vai haver então esse movimento se tiver uma diferença de potencial. Então muitos falam assim que só tem corrente se tiver tensão. Podemos dizer assim também, né? Sobre os materiais, nós temos basicamente dois tipos aí, materiais condutores e materiais isolantes. Os materiais condutores são aqueles que, né, qualquer diferença de potencial entre seus terminais faz com que já ocorra o deslocamento dessas cargas, ou seja, já aparece uma corrente, né, circulando por ali. São chamados materiais condutores, né? A sua maioria a partir do metal. Né? Todos os materiais eles chegam a gerar essa corrente, mas aqui no condutor essa criação desse fluxo é feita de maneira bem simples, com qualquer diferencinha pequena ele já faz esse movimento. Né? E a gente tem os materiais isolantes, que é o contrário, né? Eles dificultam esse movimento. Então você pegar uma borracha, uma porcelana, um vidro e aplicar uma diferença de potencial, você não vai conseguir fazer com que as cargas se movimentam através desse material. Então a gente chama ele de isolante. Só que veja bem, esse isolante não é perfeito, né? Se aumentar muito a tensão, a diferença de potencial, vai chegar um momento que ele não vai aguentar e vai permitir a passagem desse fluxo aí, né? De cargas por ele, ok? Então não existe assim um material assim tão perfeito em termos de isolante, mas é óbvio que, né, borracha, porcelana, a gente pode usar tranquilamente como isolante, que, né, para que haja a passagem do fluxo, teria que ter uma DTP muito grande. Agora, como é que eu garanto essa diferença de potencial? Então, quem garante isso para mim são os geradores de tensão. Então, os geradores de tensão são componentes ou equipamentos que vão garantir para mim essa diferença de potencial nos seus terminais, tá? Esses geradores nós temos, exemplo, pilhas, ou no caso baterias, né? E temos também a tomada, né? A tomada ela vem da nossa concessionária, né? Energia Elétrica da Rua. Então a gente paga lá por mês uma quantia e ela garante para mim, né, uma DTP nos terminais da tomada, ok? Mas ela é fixa, né? Quer dizer, se tiver tomada, a gente vai lá e alimenta, mas ela não é muito móvel. Dependendo do equipamento, você quer alguma coisa móvel, então aí você tem que trabalhar com baterias ou pilhas, né? Todos são chamados de geradores de tensão, porque eles mantêm, né, uma diferença de potencial entre seus terminais. No caso da pilha, vale lembrar que ele consegue manter através de uma reação química que ocorre dentro do equipamento. E com o passar do tempo, essa reação química, né, de tanto eu estar utilizando a pilha, né, essa reação química começa a ficar fraca e chega um momento que a gente fala que a pilha acabou, porque ela não consegue mais transformar aquela reação química em energia elétrica para ser consumida pelos equipamentos. Aí, nesse caso, a gente fala que a pilha acabou, né? No caso da tomada, não. Na tomada, enquanto a concessionária estiver fornecendo, a gente tem, né? Você pagou a conta e tal. Você sempre vai ter ali uma energia elétrica, uma diferença de potencial nos seus terminais. Aqui tem um desenho, né, da pilha aqui, tem aquela tal reação química. Aqui o desenho em 3D, né,
de uma pilha. Aqui é no caso de bateria, né? A diferença da pilha e bateria é que a pilha sempre é 1,5 volts, isso é padrão, e a bateria aí pode ter qualquer valor, ok? Esse é o símbolo esquemático desse gerador, né? Ele tem um traço grande, que significa sinal positivo, e um traço menor, que significa sinal menos, negativo. E aqui o valor que ele possui, ok? Aqui ele só está lembrando sobre o sentido da corrente, né? Tá vendo aqui, ó? Eu estou fazendo a corrente sair do mais, né? Então esse é o sentido convencional, mas a gente sabe que, na verdade, o sentido é o contrário, ok? Sobre as pilhas e baterias, né? Como eu falei, as pilhas são todas de 1,5 volts. O que difere de tamanho é a quantidade de energia, né? Que ela consegue ter, né? Quanto menor a pilha, significa que menos reação química vai ter ali, menos quantidade, aí a pilha, entre aspas, vai acabar logo, né? Se você consumir muita energia, essa pilha vai acabar logo. As pilhas maiores já aguentam, né? Um fornecimento em horas maior, ok? Hoje em dia o pessoal está usando tudo pilhas pequenas, né? Porque os aparelhos estão consumindo cada vez menos. E tem um aspecto também físico, né? Os equipamentos estão cada vez menores, então acaba tendo que ter pilhas pequenas mesmo, né? Agora, as baterias aí já pode ter, né, um tamanho bem maior ou até uns valores maiores, ok? E quando se fala de bateria, uma coisa interessante, quando você vai comprar uma bateria, além de você, né, dizer quantos volts você quer, 6 volts, 12 volts, 9 volts, existe a capacidade dela, né? Então eu posso ter uma bateria de 1000 mAh, né? Posso ter uma bateria de 2000 mAh. Principalmente quando você vai comprar um celular, às vezes faz parte, né, da especificação dele. Ah, esse celular é de 2300 mAh. Ah, esse celular é de 3000. É lógico que quanto maior isso aí, significa que mais horas ela vai ter, né? Ela vai demorar para descarregar, ok? Olha nesse exemplo aqui que está na fórmula, né? Vamos supor que ele pegou uma bateria que está escrito que é de 1650 mAh. Se eu sei que o dispositivo vai consumir 50 mAh, né? Então eu sei que a bateria tem esse tempo de vida, ok? Depois desse tempo de vida, a bateria acabou, ok? Se for recarregar, você tem que recarregar novamente. Devemos lembrar que tanto essas baterias recarregáveis, que é de celular ou outros, ela tem vida útil também. Tá? De tanto você carregar, chega um momento que essa capacidade dela vai caindo, né? Até que chegar um momento que ela não consegue pegar nenhuma carga, né? Existem, né, várias histórias aí sobre o mau uso da bateria e tal. Não é muito foco do nosso curso aqui, mas o que você tem que guardar é isso, né? Se você for comprar uma bateria, né, tentar pegar uma de capacidade maior e ter em mente que com o passar do tempo essa capacidade vai cair mesmo, de tanto carregar ou descarregar, né? A bateria tem uma vida útil, os fabricantes chamam de ciclos de carga, né? É bastante, dura bastante, mas quanto mais você usar, obviamente, mais ela vai ficar fraca até chegar uma hora que você tem que comprar outra, ok? Aqui nós temos um circuito básico, simples, né? Esse aqui é uma representação real, 3D, né? Que é um gerador de tensão, que vai, né, fornecer a diferença de potencial, no caso constante. Aqui eu tenho uma chave de liga e desliga e aqui uma lâmpada, né, para poder, a lâmpada ela pega energia elétrica e converte em energia luminosa. E aqui são os cabos, né, fios, cabos. Então todo circuito elétrico, no mínimo, você tem um gerador, receptor e cabos para fazer a conexão. Nesse caso, uma chave de liga e desliga, ok? Só que nos exercícios a gente não vai desenhar isso aqui, né? Isso aqui é um programa de simulador, feito numa simulação. A gente vai desenhar isso aqui. Esse aqui é chamado modelo circuital ou modelo esquemático, onde a bateria aqui, né, representa aqui, essa aqui é a foto real, aqui é do circuito. Essa é a chave, aqui é a chave, e essa é a lâmpada, aqui é a lâmpada. Okay? Então é o desenho esquemático, o circuital que a gente vai estar fazendo no caderno, mas é importante a gente saber o que equivale o que. Esse slide está mostrando duas coisas interessantes aqui, que é você associar. Eu posso associar os meus geradores, né? E
quando eu alimento o gerador no receptor, né, ali vai circular uma quantidade de energia, né, uma quantidade de corrente elétrica, que nesse exemplo meu aqui, ó, eu estou com uma tensão de 1,5 volts, né, pelo simulador está dizendo que essa lâmpada está consumindo esse valor aqui de corrente, 175 mA. Repare que ela quase que não acendeu. Por quê? Porque a tensão está baixa e, consequentemente, a corrente está baixa. Tá? Uma maneira de você aumentar essa tensão, isso aqui é uma pilha, é associá-la com uma outra pilha. Então, olha esse desenho aqui do lado esquerdo. Ele fez uma associação em série, em fase desses geradores. Então, cada pilha vale 1,5, 1,5 mais 1,5, dá uma tensão de 3. Repare que a corrente aumentou, porque a tensão aumentou. Então, normalmente, quando aumenta a tensão, aumenta a corrente. E a lâmpada aqui, o brilho dela ficou um pouquinho mais forte. Ok? Essa associação a gente fala que está em fase, que eu estou pegando positivo, negativo, ligando positivo e negativo. Então, ou seja, positivo, negativo, positivo e negativo. Então, isso aqui é chamado em fase e eu apenas somo os geradores. Agora, olha essa figura aqui. Ele também ligou em série, mas ligou em contrafase. Repare que ele ligou mais com mais. Ó. Não pode, tem que ser menos com mais. Ligou mais com mais. Quando você está em contrafase, você tem que subtrair. Então, se aqui é 1,5, menos 1,5 dá 0. Se deu 0, obviamente eu não vou ter corrente circulando, quer dizer, não há diferença de potencial, então não há o fluxo de cargas, não há corrente e a lâmpada não acende. Ok? Aqui eu estou mostrando o uso de um simulador, né, bastante simples, caso vocês tenham interesse. Né, não faz parte da ementa nada, acho que é um complemento de sala de aula, quem tiver computador em casa, né? Dá uma procurada na internet aí, tem um site que fornece, né, esses softwares aí, ele é um software pago, né? Então você tem que ir lá no site deles e solicitar um demo, alguma coisa parecida com isso, ok? E eu, né, fiz aí alguns laboratórios com algumas perguntas, né, para vocês estarem simulando naquele programa e tentar levantar as perguntas que estão lá dentro, ou seja, mas se quiser fazer aprofundamento, não faz parte, né, do curso em si. Então nós vimos que a tensão elétrica, né, o diferença de potencial, ela leva, né, a um fluxo de carga, a um movimento de carga. Esse movimento de carga ele tem o nome de corrente elétrica e é através desse movimento de carga que eu faço energia elétrica circular pelo meu equipamento. Né? Aí, consequentemente, eu vou girar um motor, vou acender uma lâmpada, vou ligar um circuito, vou ligar aparelho de som, televisão, tal, e etc. Então, falamos de tensão elétrica, falamos de corrente elétrica, agora vem a potência elétrica. Né? A potência elétrica tem a ver com energia gasta ou consumida pelo equipamento. Okay? Você pegar um livro de física lá, você vai ter mais detalhes da potência elétrica em si. No nosso caso, por ser né, uma parte de eletricidade em si, nós vamos focar aqui a potência elétrica, nós vamos trabalhar com a unidade de watts. Tá? Mas se você procurar um pouquinho, você vai ver que existem outras unidades relativas à energia, relativas à potência, né? Mas para nós, assim, na elétrica, nós vamos focar apenas uma parte desse assunto, que é a parte da potência elétrica em si, cuja unidade é dada em watts. Bom, descobriram que quando há esse fluxo de elétrons circulando por esse material, o material aquece. Todo material aquece. Quanto maior o fluxo desses elétrons, na quantidade desses elétrons, ele mais aquece. Então isso é chamado de efeito Joule. Né? Então todos os componentes, todos os fabricantes, né, de componentes sabem disso. Então ao fazer o componente ou o equipamento, eles já sabem que ele vai esquentar. Aí cabe ao projetista, ao fabricante, desenvolver meios para que ele não queime, né? Porque se esquentar muito ele vai queimar. Ok? Então isso vai ocorrer, eles dão o nome disso de efeito Joule. Tá? Todo componente ele aquece, então, e cabe ao fabricante, então, prover meios para que ele não chegue a estourar, queimar. Bom, para que ele não queime, então, nós devemos saber, né, que potência que um circuito tem, naquele circuito, e consequentemente usar os componentes que são compatíveis com aquela potência. Então existe uma fórmula, que é a fórmula básica, que a potência é igual a tensão vezes corrente.
Potência dada em watts, tensão em volts, corrente em ampere. Né? Então, se eu souber a tensão, souber a corrente, eu sei a potência naquele circuito, naquela parte do circuito, no circuito inteiro. Né? Então, aí, através disso, eu vou usar os equipamentos, cabos e componentes que suportam aquela potência. Né? Então, por isso que é importante a gente saber, né, esse lance de potência, tensão vezes corrente. Okay? Para já preparar os componentes e equipamentos para aquele valor. Né? Esse slide é apenas informativo, né? Como eu falei, a potência nossa sempre vai ser dada em watts, mas às vezes você pode pegar algum motor, né? Que daí vem em outras unidades. Então aqui ele está fazendo uma comparação, uma transformação, vai ajudar você caso você queira transformar, né, as unidades, ok? Um exercício simples aí por enquanto. Exercício número 1, ele quer que você calcule a potência consumida por esse motor. Então esse é um dado de fabricante, né? Está escrito nele que ele deve ser ligado a uma tensão de 120 e quando isso ocorrer, ele vai consumir uma corrente de 5 amperes. Então qual é a potência desse motor? Né? Então é uma multiplicação simples, né? Potência, tensão vezes corrente. Então vai dar 5 vezes 120, total de 600 watts. Né? E aqui ele está dando uma coisa que às vezes em casa a gente tem esse probleminha, né? A gente não entende muita conta de luz, mas é bom a gente conhecer um pouco. Ele está dizendo o seguinte: um chuveiro tem as seguintes especificações. Ele é 4.000 watts, 220. Então significa que ele gera uma potência de 4.000 watts, né, quando aplicado a uma tensão de 220. Ele quer saber qual é o consumo de energia de um banho de 15 minutos. Então se o cara tomar um banho de 15 minutos, quantos quilowatt-hora ele vai estar consumindo? Essa unidade quilowatt-hora é usada para poder pagar a conta de luz. Então, se você tiver uma conta de luz, dá uma olhada lá. O que é cobrado é quilowatt-hora. Quanto mais quilowatt-hora você gastar, mais você vai pagar de conta de luz. Né? Então, como é que eu faço isso aí? Né? Então, isso aí também não é muito complicado, é mais uma regrinha de 3, né? Nada muito fora. Então aqui ele está mostrando aqui para mim, né? Olha lá, se a potência do chuveiro é 4.000 watts. Se eu transformar em K, transformando para multiplicar, 4.000 watts é a mesma coisa que 4 kW. É porque o cara quer em kilowatt, então eu tenho que trabalhar em kilowatt. Então eu posso trabalhar em watt. Então 4.000 watts é a mesma coisa que 4 kW. Ok? Bom, o tempo é 15 minutos. Né? Só que na questão ele pediu em hora. Então eu tenho que transformar 15 minutos em hora. Então fazendo a conversão aqui, 15 minutos é um quarto de uma hora. Né? Um quarto de uma hora. Tá certo? Então o consumo quilowatt-hora, né? Se você olhar a unidade aqui, ó, quilowatt vezes hora. Então é potência vezes tempo. Então o consumo é potência vezes tempo, né? E não divisão por tempo. Às vezes sem querer a gente faz, né, quilowatt barra H. Significa dividido por hora. Não. É um erro comum, né? Preste atenção, é quilowatt-hora. É tudo direto, não tem barra, então é vezes. Então é potência, quilowatt, vezes hora. Então tá aqui. Potência, 4 kW, vezes um quarto de hora. Então vai dar 1 kWh. Então um banho de 15 minutos, né? 1 kWh. Que você vai gastar de energia, que é o que você vai pagar. Aí você vai ver a conta lá, você vai ver quanto custou o seu banho. Né? Hoje em dia, quando foi gerado esse vídeo está agora em fevereiro, está dando 77 centavos de reais, 1 kWh. Então, 15 minutos eu pago 77 centavos. Vou fazer uma comparação aí nos dias de hoje, agora em fevereiro de 2016, em São Paulo, tá? Bandeirante. Agora, tem que pensar isso aí que também que é um banho, né? Se você tomar um banho no mês dá 30. Então é 30 kWh. 30 kWh seria o que você gasta só de banho de 15 minutos na tua casa. Mas não é só você, né? É sua família inteira. E não é só chuveiro, tem, né, outros componentes. Então, de repente, até um exercício legal é você fazer um teste aí, né?
a tua casa mesmo, ok? E não deixar as coisas ligadas à toa, você sabe que vai influenciar no consumo no final do mês, ok? Existe um outro simulador também, é da mesma família, tá? Do mesmo fabricante, só que esse é mais profissional. Eu acho assim que vale a pena, assim, para quem está começando, usar aquele outro, né? E esse aqui é do mesmo fabricante. Você pode até procurar na internet, lá no site do fabricante, né? Ver quanto que custa, se for o caso, ver a versão demo, alguma coisa assim. Que com certeza isso vai auxiliar vocês bastante. Tá? Aquele outro é só para o começo, né? Aí esse aqui eu acho um pouquinho mais profissional. Não é um simulador perfeito, tá? Chega um certo momento ele não consegue simular, ou ele simula com os erros, mas né, para a maioria do começo aí, os simuladores são legais. E eu fiz mais 3 exercícios também com perguntas para vocês, né? Caso queiram fazer, tá aí, né, para poder completar e complementar as ideias das aulas, ok?